Esses dias aí teve uma polêmica que o pessoal tava fazendo live de NPC. Você já ouviu falar? Você chegou a ouvir essa polêmica, não? NPC são aqueles personagens, non-player character, aqueles personagens de videogame que você não consegue jogar com eles. Eles estão ali, eles trabalham, têm de alguma forma alguma função ali no jogo, ficam respondendo alguma coisa no automático. E aí você não consegue interagir exatamente com eles para eles terem uma ação diferente. NPC também é uma proteína que faz total diferença no seu desempenho físico e mental, físico em relação à espermatogênese, em relação à sua reprodução. Olha só que coisa louca. Quer entender melhor o que é isso aí? Assiste o vídeo que eu te conto. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, o vídeo, na verdade, de hoje é sobre colesterol. Colesterol é bom, colesterol faz bem. Agora, contanto que ele esteja em quantidades adequadas, no local adequado. Por quê? Olha só como é que funciona. O colesterol, na verdade, ele está em todas as células, para vocês terem uma ideia. Tem funções primordiais de formação de hormônios e de proteção da célula, porque ele está na membrana celular. Ele está no revestimento, como se fosse a pele de todas as células. E também está dentro dessas células. Também está fora dessas células ali, no interstício, como a gente chama. Como se estivesse ali na vizinhança das células, não necessariamente na rua que está passando do lado. Imagina que essa célula é uma casa. O colesterol está dentro dela, ele está no muro da casa, ele está na calçada e ele ainda está na rua ali porque está passando na circulação. Então, ele pode estar na membrana celular, ele pode estar dentro da membrana celular, num pedacinho da célula que chama retículo endoplasmático, e aí ele desenvolve suas funções a cada tipo de célula. Se for uma célula endócrina, ele vai desenvolver funções de formar hormônios. Se for uma célula chamada célula de Sertoli, que está presente no testículo, se ele estiver nos túbulos seminíferos do testículo, se ele estiver no interstício, ali na calçada das células do testículo, ele vai ajudar a produzir espermatozoides. Olha isso, você nunca ligou colesterol com espermatozoide, mas agora você já sabe. Então o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma quantidade boa de colesterol bom, de HDL, tá? Principalmente para a gente ter uma boa formação de um espermatozoide sadio, um espermatozoide em uma quantidade efetiva e que individualmente cada um deles seja sadio, tá? Para regular essa quantidade de colesterol, a gente tem um nome que chama homeostase do colesterol. Homeostase significa regular tudo no seu corpo. Homeostase de temperatura, homeostase de força, homeostase de peso, homeostase de colesterol. Você regula a quantidade de colesterol que influencia em determinadas ações. Essa homeostase de colesterol, ela está envolvida em produção de colesterol. Quem que faz a produção? O próprio fígado. A gente produz o colesterol bom, o HDL, e o colesterol ruim, o LDL. Essa homeostase está envolvida com armazenamento de colesterol que está passando ali, que veio totalmente de fora do nosso corpo, pela nossa dieta. Uma parte do colesterol que chama triglicérides, essa você já ouviu falar, né? Absorção, então, produção, armazenamento, absorção. Absorção é o quanto desse triglicérides vai para dentro da casa, lembra? Para dentro da célula, vai passar pela membrana celular, vai passar pelo muro da casa e vai entrar na casa. O que ele vai fazer lá dentro? Como é que ele vai ser aproveitado? Como é que ele vai ser excretado? Como é que ele vai ser reciclado? Então, a reciclagem e o efluxo, a jogada para fora daquele colesterol que não serve mais, todas essas funções são homeostase do colesterol em cada célula nossa. Essa homeostase do tipo de colesterol que a gente absorve, da quantidade, o que acontece com ele lá dentro, é regulada por uma proteína que chama NEMA-PIC-C1. Nome estranho, né? NPC1. Essa proteína, principalmente, ela influencia na quantidade de colesterol no fígado. Olha só. Então, o colesterol que a gente produz, o colesterol bom, HDL, o colesterol ruim, o LDL. Mas quando a gente tem essa proteína alterada por uma inflamação, por um excesso de peso, por um tabagismo,
por um diabetes, por uma insuficiência renal, por um sedentarismo. Tudo isso vai fazer essa proteína funcionar menos, alterar esse perfil de colesterol que a gente está produzindo e começar a produzir mais colesterol ruim, LDL, que vai inflamar todos os nossos órgãos e vai inflamar inclusive o fígado, que vai fazer continuar esse ciclo de produção do LDL ruim, tá? E aí o que acontece? Se a gente começa a acumular muito colesterol ruim no fígado, o fígado começa a tomar uma forma de gordura ele mesmo. Ele é feito para dissolver a gordura, mas ele começa a absorver a gordura. Lembra da homeostase? Absorção, armazenamento. Começou a absorver demais. Começou a ficar inflamado. Isso vai levar para o cérebro uma ideia de que ele precisa, de qualquer forma, se livrar do colesterol que está passando no sangue. Só que isso para o cérebro é ruim, lá no cérebro. Por quê? Porque o colesterol bom, o HDL, também é uma fonte de energia importante. É a segunda fonte de energia mais importante para o cérebro. A primeira é o açúcar, glicose, logicamente, carboidrato. E a segunda é o colesterol. Então, o cérebro diz, putz, tem muito colesterol lá no fígado, deve ter muito colesterol no corpo, então deve ter muito aqui no cérebro também, eu já vou fazer uma limpeza total. Fez essa limpeza através de uma enzima que chama 24-hidroxilase, abaixa a quantidade de colesterol no cérebro, de colesterol bom, de colesterol ruim, de todo tipo de colesterol, abaixa a energia no cérebro e piora o funcionamento da performance cerebral. Piora a velocidade de raciocínio, piora a conexão entre neurônios, as sinapses, piora acionamento de córtex pré-frontal, ações planejadas, piora o funcionamento de hipocampo, memória de curto prazo, memória de longo prazo, tudo isso vai ficar prejudicado. Olha só porque não tem colesterol no seu cérebro. E também vai aproximar você de doenças neurodegenerativas, como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, Huntington e até uma condição de atrofia cerebral. Só porque o colesterol não está presente ali para dar a energia que o cérebro estava precisando para conseguir performar de uma forma mais adequada. Tudo isso está ligado ao distúrbio da homeostase do colesterol, que está ligado ao mau funcionamento da NPC, que está ligado ao seu sedentarismo, à sua ingestão de excesso de açúcar, ao seu tabagismo, à falta de 150 minutos de exercício físico por semana em moderada intensidade. Todas essas ações vão melhorar a sua performance física e mental, de produção de espermatogênese, de produção de espermatozoides, inclusive, a partir do momento que você consegue mexer em todas essas engrenagens para o seu corpo. Entendeu? Agora que você sabe de tudo isso, compartilhe com aquele amigo que está precisando entender que colesterol é bom, sim, principalmente para o cérebro, também para a formação de espermatozoides e para o seu desempenho global. E aproveita, já me segue por aqui.